Dragon Ball. Quando eu falo jogo de Dragon Ball, qual o primeiro jogo que vem à sua cabeça? Dragon Ball FighterZ? Dragon Ball Kakarot? Dragon Ball Budokai 3? Ou considerado por muitos o melhor jogo de Dragon Ball, Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3? Bom, embora eu goste de quase todos os jogos da franquia, quando eu penso em jogos de Dragon Ball, me vem outro jogo na cabeça, que eu gostaria de falar sobre. Opa, e aí? Bom, eu nunca cheguei a falar aqui no canal, mas se tem alguma coisa em que eu gosto, é de animes, ler e videogames. Sim, videogames, principalmente jogos de luta. E se tem um anime que gosto, e muito, é Dragon Ball. E claro, os jogos. Dragon Ball é considerado um dos animes com mais jogos lançados. Praticamente todo videogame que saía tinha que ter um ou mais jogos de Dragon Ball. Talvez eu até faça um vídeo depois falando de todos os jogos lançados. Bom, eu via bastante vídeos de gameplay e reviews de jogos de Dragon Ball, só que por mais que eu assistia vídeos sobre jogos, tinha um jogo em específico que era praticamente esquecido, poucos falavam sobre ele, e os poucos eram gringos. E isso me deixava com a pulga atrás da orelha, pois o jogo é muito bom e não merece cair no esquecimento. Por isso resolvi fazer essa review de um dos meus jogos favoritos. Sim, Dragon Ball Kai Ultimate Butoden. Foi feito pela Game Republic e distribuído pela Bandai Namco. Game Republic fez vários outros jogos como Genji Dawn of Samurai, Folklore, Made and The Forsaken Kingdom, Dragon Ball Origins, então já sabemos que essa empresa sabe fazer jogo foda. Dragon Ball Kai Ultimate Butoden foi o último jogo de Dragon Ball lançado para DS, lançado em 3 de fevereiro de 2011. Ele é o penúltimo jogo a ter Butoden no nome, desde o Shin Butoden de 1995 para Sega Saturn. Faz até um pouco de certo sentido esse jogo não ser tão conhecido, pois ele foi lançado para DS apenas no Japão, praticamente no final da vida do portátil. Se você é um gamer mais atento, já deve ter prestado atenção no nome do jogo. Sim, ele é a continuação da série Butoden, que começou no Super Nintendo com Dragon Ball Super Butoden 1, Dragon Ball Super Butoden 2 e Dragon Ball Super Butoden 3, e Dragon Ball Shin Butoden para Sega Saturno. E por último, Dragon Ball Kai Ultimate Butoden, que vamos falar nesse vídeo. E sim, Dragon Ball Extreme Butoden de 3DS também faz parte da série, mas não vamos falar sobre ele nesse vídeo. Dragon Ball Kai Ultimate Butoden, ele é a continuação dos jogos citados anteriormente. O mais incrível desse jogo é que ele se baseia nos gráficos do Dragon Ball Origins, da mesma empresa. E esse jogo pode ser considerado continuação tanto da série Butoden quanto da série Origins. Embora o nome do jogo seja Kai, ele conta toda a história de Dragon Ball, desde a saga Saiyajin até a saga Majin Buu, e algumas histórias alternativas. E sim, o nome Kai não faz diferença nenhuma. Podia ser Z no lugar, não ia mudar em nada. Eles tiveram essa escolha pois o Kai era o anime mais atual de Dragon Ball na época, e eles queriam dar um ar mais atual no jogo. Tinham até que muitos jogos de Dragon Ball para DS, mas a sua maioria eram RPG. De jogos de luta, tinham apenas um. Por incrível que pareça, o outro jogo de luta de DS é mais conhecido do que o que eu estou falando nesse vídeo, Super Sonic Warriors 2. Dragon Ball Kai Ultimate Butoden praticamente se inspira nos gráficos de Dragon Ball Origins, só que claro com os personagens do Z. Os gráficos do jogo são ótimos para um portátil. Esse é um jogo 2.5D e os personagens simulam uma espécie de 3D nos seus ataques. 4 dias após o lançamento do jogo no Japão, ele vendeu cerca de 31.108 cópias, sendo o quarto jogo mais vendido da semana no geral, sendo lançado na quinta-feira, e o segundo jogo para Nintendo DS mais vendido da semana, apenas superado por Ace Attorney Investigation Miles Edgeworld 2. O jogo até que é bem completo, dá pra você perder várias horas de gameplay, e contém vários modos de jogo, como o modo história, que conta a história da saga Saiyajin até a saga Majin Buu, e alguns modos extras, como o modo online, que por incrível que pareça, esse foi o primeiro jogo de Dragon Ball a ter um multiplayer online, e um modo de customização de personagens. O modo versus, que tem a opção de 1 contra 1, 2 contra 2 e 3 contra 3. E a cereja do bolo desse jogo, o modo de customização, que também é um dos primeiros jogos de Dragon Ball a ter customização, que é um dos seus pontos altos do jogo. Nesse modo você pode editar itens do seu personagem quanto habilidades.
Esse jogo tem cerca de 51 personagens jogáveis, contando com transformações, pois nesse jogo você não se transforma, as transformações são personagens separados. Diferente da série Super Butoden no Super Nintendo, aquelas arenas que eram gigantes que dividiam a tela foram substituídas por cenários 3D que são infinitos, tendo a opção de zoom quando os personagens estão próximos, quanto de abrir a tela quando os personagens estão muito distantes. Esse é o primeiro e único jogo de Dragon Ball a ter o Sr. Kaiô como personagem jogável oficialmente. Nenhum outro jogo teve o Sr. Kaiô como personagem jogável. Esse jogo faz diversas referências à série Butoden do Super Nintendo, principalmente o Super Butoden 2, o mais conhecido. E isso fica evidente já no início do jogo, com a abertura inspirada na abertura do Super Butoden 2. Igual o Super Butoden 2, que tem códigos para destravar personagens, como o Goku e o Broly, nesse jogo também tem códigos para destravar personagens, mas nesse caso é o Bardock e o Broly. Este é o primeiro jogo de luta da série Kai, de Dragon Ball Kai. Mesmo que o jogo siga a história de Dragon Ball Kai, ele vai além, contando a história, além da história do Cell que tinha acabado naquele tempo, né? Contando até a saga Buu, que não estava no Dragon Ball Kai na época que o jogo foi lançado. O que mais impressiona no jogo é a sua jogabilidade, que é o ponto alto do jogo, e isso é o que torna viciante e desafiador. Pois não existe um botão para defesa, como outros jogos costumam ter. Aqui você deve se basear na esquiva do botão B, de alguns ataques mais fortes, o obrigando a fazer uma estratégia e ter reflexo se quiser ganhar. E para se defender dos ataques especiais, das magias, são os botões de cima, L e R combinados. Você pode deixar seus ataques mais fortes, só que perdendo Ki para isso. E você pode deixar seus ataques mais fracos e ganhando Ki para poder fazer magia. Combos são feitos no botão Y. Assim tem os combos X e Y, para golpes com quebra de defesa, só que abre brecha para um contra-ataque, assim te obrigando a pensar em uma estratégia. Tem o agarrão, que é o botão A, só que você abre possibilidade para um contra-ataque. Tem o modo Rage, que é todos os botões A, B, Y e X combinados, que você pode ativar uma vez durante a batalha, que dura alguns segundos, e você fica com Ki infinito e força no máximo. Assim você pode fazer magias à vontade e seus ataques ficam muito mais fortes nesse meio período de tempo. Você pode arrancar bastante vida do oponente nesse período, mas quando o tempo acaba você fica sem energia nenhuma. Tem os ataques Ultimate, que pode arrancar muita vida, mas você tem que ganhar em um minigame, que tem até uma considerável variedade. Como é um jogo de DS, a tela de baixo é digital, sendo assim você pode tocar na tela com a stylus para fazer magias. E o mais interessante é que cada personagem tem a sua tela touch própria, com os botões de aumentar e abaixar a força, as magias, o super especial e o rosto do personagem. O que impressiona também é a velocidade do jogo, que é muito fluida. O que o jogo peca é na falta de combos. Embora tenha alguns combos, muitos personagens têm o mesmo ataque, mudando apenas nas magias, mas isso dá para entender, já que existe o sistema de defesa automática. E você pode finalizar uma luta até que bem rápido, sendo assim, combos muito grandes poderiam prejudicar a gameplay e esse sistema de esquiva. Mesmo assim, o jogo é muito bom. Outro ponto negativo é que os personagens mais fortes têm mais resistência, ou seja, mais barra de vida, e personagens mais fracos, menos. Mas ainda assim é possível que personagens mais fracos vençam personagens mais fortes, só que isso pode desinteressar jogadores mais casuais, que pode achar de certa forma injusto, embora o jogo até que seja bem balanceado. As músicas do jogo, algumas são ótimas e ficam na cabeça, já outras são muito repetitivas. Eu considero as músicas que tocam no modo história muito repetitivas. Isso pode fazer os jogadores desistirem de ver as cinemáticas do jogo. Mas as músicas de cenário, algumas são muito boas e vale destacar algumas, como a música do cenário da floresta. O da sala do templo.
Planeta do Sr. Kaiô. E o do Planeta dos Kaioshin. Que são as minhas músicas favoritas do jogo. A música de seleção de personagem. E a música de vitória. Considerações finais. Bom, se você procura um jogo que tem uma variedade de combos, esse não é o jogo certo para você. Mas se você procura um jogo diferente e desafiador, eu recomendo bastante, principalmente se você for fã de jogos antigos. Como eu faço para jogar ele? Depois disso tudo que eu falei, se você se interessou em dar uma chance para esse jogo e jogar esse clássico, você pode jogá-lo facilmente em emulador, tanto no PC quanto no telefone. Recomendo o Drastic. A ROM do jogo é bem leve, e o mais incrível é no caso de você ter um PC mais potente, você pode alcançar gráficos incríveis para o jogo. Bom, e é isso. Obrigado por ter escutado até aqui. Se gostou, dê um like aí, se inscreva para não perder os próximos conteúdos. Compartilhe com algum amigo seu que também goste de Dragon Ball. Comenta aí nos comentários seu jogo favorito e o porquê. Valeu, falou, fui. Cacei a depressão, matei fumando maconha.